Boa tarde para vocês. É um imenso prazer estar com vocês nesta tarde aqui no TV Mulher. No programa de hoje, eu vou responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Andréia de Matão. Ela me pergunta se a pílula vaginal é segura. Andréia, boa tarde. A mucosa vaginal, conforme vocês podem ver nessa figura, possui uma irrigação sanguínea muito rica, de modo que os medicamentos colocados no interior da vagina são rapidamente absorvidos. Então aqui, ó, esse aqui é as trompas, os ovários, aqui o útero e aqui para baixo a vagina. Tudo isso aqui que está em azul são as veias e o que está em cor de rosa, vermelho, são as artérias. Então dá para ver como é muito rica a vagina em termos de vasos sanguíneos. Assim, a pílula vaginal é facilmente absorvida e os hormônios contidos em sua fórmula, que aqui no caso são o estrogênio e a progesterona, passam para a corrente sanguínea e vai ter efeitos anticoncepcionais semelhantes aos da pílula anticoncepcional combinada oral. E esse efeito anticoncepcional se baseia em inibição da ovulação, aumento da viscosidade do muco cervical e alterações no endométrio. Então aqui, ó, vocês é o mecanismo de ação da pílula vaginal, que é igual ao da pílula anticoncepcional combinal oral. Aqui vocês têm a ovulação, então aquilo que eu falo, o ovário é cheio de folículos, por ação hormonal os folículos vão aumentando progressivamente de tamanho, até que um deles fica tão grande, a pressão do líquido dentro dele é tão grande, que ele se rompe e solta o óvulo. Então isso aqui é ovulação. Então um dos mecanismos é inibir esse processo de ovulação. E outro mecanismo está aqui. Dentro do nosso útero e aqui na vagina, nós temos um muco. E esse muco, se ele ficar muito viscoso, ele fica hostil à passagem do espermatozoide. Então, o espermatozoide não consegue entrar dentro do útero e chegar na trompa para encontrar o óvulo e ocorrer a fecundação, certo? As mulheres que têm benefício em usar a pílula vaginal são aquelas que têm intolerância gástrica, como náuseas ou complicações gástricas com o uso dos contraceptivos hormonais orais, uma vez que a via de administração é diferente. Aqui no caso, que a via é vaginal, com isso a gente evita a primeira passagem no fígado e com isso se reduz o impacto metabólico, além de que não ocorre o contato da pílula com a mucosa gástrica. Então agora eu vou explicar para vocês o que é essa história de primeira passagem no fígado e tudo mais. Então aqui vocês têm tudo que a gente come, que entra pela boca, comprimido, remédio, vai para o estômago, tá? Quando chega aqui no intestino delgado, que é o intestino fino, ele é absorvido. Então ele é absorvido e ele cai nesse sistema sanguíneo que se chama veia porta, que leva todos os nutrientes absorvidos para o fígado. Essa é a primeira passagem hepática. Do fígado, ele volta para a circulação sanguínea, vai passar no corpo inteiro e volta para o fígado, que é a segunda passagem hepática. Então, se você tem um composto, uma substância A, quando ela é absorvida via sistema porta e vai para o fígado, ela já sofre uma primeira metabolização. Então, a substância A vai virar uma substância B. Às vezes, a substância A é inócua, mas a B pode ser uma substância até mais nociva para a nossa saúde e que vai passar pelo corpo inteiro para depois chegar no fígado e virar uma substância C que não vai trazer problema para a saúde, e essa substância C que vai ser eliminada através das fezes, da bile, da urina, porque ela vai para a corrente sanguínea total do corpo, certo? Agora, dito isso, eu vou falar sobre como é que se utiliza a pílula vaginal. Após lavar as mãos, basta colocar a pílula no interior da vagina, diariamente, e aqui é importante, gente, sempre no mesmo horário. Aqui, ao contrário dos anticoncepcionais combinados orais, em que se pode atrasar algumas horas na tomada da pílula sem que haja perda de sua eficácia, o intervalo entre as doses não deverá ultrapassar 24 horas, tá? No primeiro mês de uso, deve-se iniciar no 5º dia do ciclo menstrual, durante 21 dias seguidos, sem interrupção, e sempre na mesma hora, como eu já falei. Quando a cartela acabar,
deve-se fazer uma pausa de 7 dias e no 8º dia recomeça uma nova cartela, introduzindo diariamente o comprimido na vagina. Então, como é que é? A cartela tem 21 comprimidinhos, aí você vai colocar a partir no primeiro mês do 5º dia do seu ciclo, 1 por dia dentro da vagina. Acabou a cartela, para 7 dias e no 8º recomeça. Então, se você acabar numa segunda-feira, você vai recomeçar na outra terça. Se você acabar numa terça, você recomeça na outra quarta. E assim por diante. E no dia que você for recomeçar, pode ser que a menstruação já tenha acabado ou que você ainda esteja menstruada, não tem problema nenhum. Você só não deve recomeçar se a menstruação não estiver vindo. Aí você tem que conversar com o seu ginecologista para ver por que a menstruação não veio, certo? No primeiro mês, somente após 7 dias seguidos do seu uso, é que ela pode ser considerada segura. Quer dizer, que significa? Nos primeiros 7 dias que você estiver usando, ainda use preservativo ou evite ter relação nesses primeiros 7 dias. Do 8º dia para frente não tem mais problema nenhum, pode confiar só na pílula. Já nos meses subsequentes, a sua segurança ocorrerá não só em todos os dias do seu uso, como também naqueles dias de pausa. Tá? Agora, atenção, a pílula vaginal é para ser colocada na vagina e não deve ser tomada por via oral. E se tomada por via oral, não vai funcionar, tá? Bom, as contraindicações para o uso da pílula vaginal são as mesmas que para as pílulas anticoncepcionais hormonais combinadas de uso oral, que é um assunto que eu não vou estar falando no dia de hoje, porque eu já falei em outro programa aqui no TV Mulher. Agora, Andréia, respondendo a sua pergunta, a pílula vaginal, desde que usada corretamente, é segura, com eficácia semelhante à das pílulas orais, já que a vagina absorve muito bem os medicamentos. Vale lembrar aqui um outro método anticoncepcional de uso vaginal que também é bem eficaz, que é o anel vaginal, e que também eu não vou estar falando no programa de hoje, que eu já tratei desse tema aqui no TV Mulher. Com isso, termino o TV Mulher de hoje, desejando a vocês uma ótima semana. Se tiverem dúvidas ou sugestões, enviem por e-mail que está aí na tela. E não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é seu principal instrumento. Eu vou estar esperando vocês na próxima semana para falar sobre algum tema importante para a sua saúde. Tchau!